indicação sobre a alteração lá e retirada do médico e uma postura de desrespeito, e a moção, portanto, é a moção de repúdio, né? Depois daqueles considerandos, moção de repúdio e a exigência de que seja recolocado lá naquela unidade o médico. Gostaria de perguntar se nós podemos aprovar a moção por aclamação. Pode ser? Então, por aclamação. O próximo ponto, que é a discussão das providências necessárias para o modelo de atenção. Então, passar para a Mônica. O Roberto tinha conversado com a gente na última executiva, é isso, né, Roberto? De eu conversar com os distritais para a gente ver do questionário como que a gente estava adiantando, que parece que não estava tendo priorização, não estava, não sei. Aí o que foi, Carminha? Porque, na verdade, Mônica, não é questão do questionário. A nossa preocupação é que esse plenário votou que se discutisse modelo de atenção, na verdade, ainda para ser discutida esse ano, não vai dar tempo, a gente já falou isso. E aí, o que a gente queria saber é o seguinte: para fazer essa discussão, precisava de duas coisas acontecer. Uma era um documento pela Secretaria de Saúde, que já foi disponibilizado, distribuído aos distritos, para que pudesse fazer a discussão em cima desse. É, de frente. Assim? Aí tá bom. Aí todo mundo ouve. Então, para esse documento, o documento está disponibilizado, imagina, inclusive já tem, ele existe na página da Secretaria de Saúde, imagino que os distritos também tenham esse documento em mãos, etc. E a segunda coisa é que os distritos se mobilizassem para fazer a discussão, porque sem uma mobilização da gestão, essa discussão não vai acontecer, tá certo? Então, assim, o que a gente queria saber é que mobilização foi feita, como é que tá, se não foi feita, vai ser feita. Então, que assim, na realidade, eles também trouxeram esse questionário dos conselheiros, porque tem alguma... Eu falo questionário, mas não é questionário no sentido pejorativo, no sentido de entender como é que tá. Mas aquele questionário não tem nada a ver com a discussão tá. É que eles me trouxeram, eu estou falando ipsis, então não sei como é que isso foi passado, mas eles me trouxeram. Agora, de qualquer forma, que todos os distritos me disseram que eles têm conversado nos conselhos a respeito desta avaliação. Uns, inclusive, até já estão olhando algumas posições, alguns posicionamentos que estão sendo trazidos pelos conselhos locais. Lógico que não está todo mundo no mesmo degrau, mas eu pedi, eu estou falando que assim, não vou falar que 100% tá, mas o que eu solicitei é que a gente priorizasse isso nas pautas, até porque é um movimento que nós vamos discutir aqui, e eu estou achando que é no início do ano, mas que o combinado foi de ser de forma ascendente. Então isso, eu conversei com todos. Agora, uns falaram que já pautaram, já discutiram, e que estou falando, não é tudo 100%, né, iguais, mas eles estão atentos a isso, todos estão atentos a isso. Então, eu vou amanhã, eu estou com eles, eu reforcei isso para eles, e aí eu vou trazer até um documento, vamos dizer assim, de algum relato de cada distrito, na próxima reunião. Eu pedi para eles fazerem um relato, como é que está, como é que tem, como é que isso está caminhando, como é que eles estão pensando em finalizar o documento. Então, eu acho que daí a gente já traz uma coisa clara. Mas isso eu falei sim, Roberto, e todos falaram que estão fazendo. Eu percebi, uns muito mais adiantados do que outros, mas a gente tentou aí equacionar, tá bom? Isso foi isso. Propor um encaminhamento para essa... Voltou. Eu queria propor um encaminhamento para essa questão. Primeiro, assim, eu gostaria muito que os conselheiros se interessassem pela discussão. Porque se os conselheiros também não se interessarem, é melhor botar uma pá de cal em cima e deixar
para lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque não tem sentido também muito interesse. Quer dizer, foi votado aqui, todo mundo achou que é uma ótima discutir modelo, mas eu converso com as pessoas, ninguém está sabendo, ninguém faz pressão, ninguém chama para discutir. Então a primeira questão é, se não houver interesse, coloquemos a par de cal e deixa isso para lá. Se houver interesse, a gente devia dar eu estou propondo que a gente dê 2 meses de prazo. Vem aí dezembro, é um mês horroroso, ninguém discute nada, quer dizer... e a gente volte a discutir isso aqui no pleno em fevereiro, que o prazo seja estendido para fevereiro, para a reunião do Conselho de fevereiro, uma pauta mais única, seja a discussão de modelo. Para isso, a gente já tinha discutido isso no passado, os distritos devem fazer relatórios das suas discussões, que a gente dê um prazo, como a reunião é a última quarta-feira do mês de fevereiro, terceira, não me lembro, antes da reunião, para a gente ver o prazo, que as pessoas encaminhem os relatórios dos seus distritos para a executiva do Conselho, para a gente fazer um compilado dessas discussões. Então, resumindo, 2 meses de prazo para fazer discussão nos distritos, cada distrito organiza e faz do jeito que achar melhor, e até meados de fevereiro, depois estabelece um prazo. Quando que é a reunião de fevereiro? Depois a gente vê. Dia 28, sei lá, até dia 15 de fevereiro, para dar tempo de a gente compilar. Até 15 de fevereiro, os distritos encaminham ao executivo relatórios das suas discussões. A que conclusões chegaram, quais agilidades encontraram, quais são as potências, que mudanças foram propostas, não foram propostas, etc. Mas resumo um relatório com essas mudanças. Propõe até um pouquinho mais, que na próxima executiva discuta um modelo de relatório que deve ser encaminhado, para que todo mundo encaminhe o mesmo relatório, para que a gente faça uma discussão mais homogênea. Aí a gente aprova esse modelo na próxima executiva. Essa seria, então, a proposta de encaminhamento desse processo. Tem um grupo de trabalho, é verdade. Esse grupo de trabalho pode se encarregar de fazer a proposta de como será o relatório. Isso, inclusive, está nesse grupo de trabalho. Tá certo? Fica por conta daquele grupo fazer a proposta de como será o relatório. Isso, eu acho que é mais adequado. Queria só fazer na verdade, não sei se é bem um adendo, mas uma preocupação. Esse encaminhamento por distritos, eu acho que seria importante que constasse de maneira expressa que, nesse momento, agora, que os distritos de imediato, né, façam o caminho para os locais. Porque senão os locais não chegam. Então, acho que tem que ter, nesse comunicado que a gente faz, tem que estar muito, muito bem colocado, muito expresso, para que chegue de fato nos conselhos locais, porque senão o distrito vai discutir só por cima, sem que a coisa tenha ido de fato na base. Só esse adendo. Alguma outra questão em relação a esse ponto, ou ficamos com o encaminhamento, Roberto? Só para situar, 14 de fevereiro é quarta-feira de cinzas. Não, só fui no calendário que a quarta-feira do mês, pelo menos na agenda que eu tenho aqui, é 28 de fevereiro. Sim. O resto a gente vai adequar, sabendo que o mais importante é que o mais rápido possível se chegue e que os distritos façam chegar mais rápido, também os locais. Sim, é isso? Sim. Não chegou. Não, e aí já deve vir, porque os distritos vão mandar na quarta-feira, sim. Então a gente adequa a data um pouco antes, né? Do carnaval. Na verdade, ele falou dos distritos, eu acho que aí fica para a Mônica, os distritos e coordenadores locais, porque assim, o que eu tenho percebido em várias reuniões é que coordenadores locais ficam muito à parte, muito apáticos, inclusive, em relação a essas discussões de modelo de atenção, de pautas que são discutidas aqui no Conselho mesmo. O distrito não consegue discutir com as coordenadoras. Na realidade, estou tentando, tá? Russo aqui. Já abriu. Na realidade, o nosso pedido não é só que converse com os gestores, mas converse com os usuários dos conselhos locais. Né? Não, eu estou falando que
que a gente tem, o pedido nosso, a conversa que a gente está tendo é que de fato chegue a todos, tá? Só para, se não está acontecendo, a gente precisa entender, mas o pedido foi isso. O conselho usuário não tem voz. Obrigado. Pessoal, mais alguma questão diferente desse encaminhamento, Roberto, com os adendos aqui? Podemos, então, considerar aprovado esse encaminhamento para aclamação? Então, por favor. Bom, agora o próximo ponto tem ainda isso. Avaliação do segundo RDQA 2023, prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde e Rede Mário Gatti. Então, quem que vai? Então, Moacir. Só lembrar que essa pauta é dividida em 2 momentos. No primeiro momento, a Secretaria faz a sua apresentação e no segundo momento, a gente faz uma apresentação que seria o ponto de vista de trabalhadores e usuários em relação ao RDQA. Bem, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Moacir, sou médico sanitarista, trabalho no DGDO, na recém-criada Coordenadoria de Planejamento Institucional. A gente está aqui novamente para mais uma apresentação do segundo relatório detalhado do quadrimestre anterior, lembrando que isso é uma obrigação dentro do Sistema Único de Saúde, das ferramentas de planejamento, e continuando a apresentação está no modelo do sistema do Ministério da Saúde, que a gente adotou desde janeiro, e como o Roberto já adiantou, eu faço a apresentação e em seguida o Roberto entra com uma apresentação de comentários sobre... Essa apresentação já está disponível. Então, para quem nunca... Vamos ver. A apresentação sempre começa para deixar todo mundo no mesmo patamar de informação. A gente começa com uma contextualização do município. Então, a gente está falando de Campinas, 800 km², uma população de 1.223.000. A gente está usando ainda a população do IBGE estimada de 2010, porque os dados do IBGE 2021 ainda não foram disponibilizados, certo? Nós temos uma cidade que tem uma densidade populacional de 1.500 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? A Secretaria Municipal de Saúde, o secretário atual, o Lair, né? A gente dispõe de plano de saúde, tá? O nosso plano de saúde está em análise pelo Conselho Municipal de Saúde. O Fundo Municipal de Saúde, nós temos uma lei criada em 1991. O Conselho Municipal de Saúde, criado por lei em Campinas, né? Com o presidente Paulo Mariano. E um pouco sobre Campinas, os dados demográficos de Campinas. Aqui eu estou apresentando as pirâmides etárias de Campinas, é de cima. Aqui embaixo, à sua esquerda, está a faixa de São Paulo e do lado de cá, a faixa do Brasil. Né? Então, Campinas segue mais ou menos o mesmo perfil demográfico do estado e do país. Ainda, na demografia, os nascidos vivos residentes em Campinas por distrito, até o segundo do quadrimestre, nós tivemos 8.032 nascidos vivos, de mães residentes em Campinas, né? A gente vê uma clara distribuição das suas dependências em função pelos distritos, em função das cidades, né? A gente vê na leste os nascidos vivos, a coluna laranja são os nascidos no setor privado, a coluna azul os nascidos vivos no Sistema Único de Saúde.
né? A gente vê que na leste você tem mais partos privados, certo? A noroeste tem mais do que o dobro dos partos no SUS, a norte um pouco menos, e a sudoeste e a sul com uma ampla vantagem da SUS dependência, então, mostrando um pouco da SUS dependência do município, né? A gente tem 4.857 partos no Sistema Único de Saúde contra 3.175 partos no sistema privado. Aqui é um quadro de morbidade hospitalar. Eu não vou ficar cantando os números para vocês, mas basicamente aqui a gente mostra a série histórica de desde 2019 até 2023. O principal causa de internação em Campinas é a gestação, né? Gravidez, parto e puerpério. Então a gente tem que não saiu não teve alteração mesmo durante a pandemia. Nós tivemos uma manutenção da gravidez e parto e puerpério durante toda a pandemia, nos anos de 20 e 21. Mas as demais causas de morbidade, a gente vê que durante a pandemia a gente teve uma inversão do segundo, a maior incidência foi para Covid, né? E a gente está, o principal desse quadro é que ele mostra uma volta à normalidade do perfil de internação da cidade de Campinas, né? Da municipalidade, tá? Então a gente tem um retorno à normalidade, com a gravidez seguida de doença do aparelho respiratório, em seguida do aparelho circulatório. Na mortalidade, a gente tem a mesma situação. Quer dizer, durante a pandemia, a gente teve inversões das causas de mortalidade, principalmente em função da Covid, e em 2022 já volta à normalidade. Em 2023 a gente vê que a tendência é voltar à normalidade do perfil. Na produção de atenção básica, um pouco da produção, a gente teve no segundo quadrimestre 1.800.000 procedimentos na atenção básica realizados. Desses 1.800.000, 1 milhão de produção médica, 500.000 de produção de enfermagem e cerca de 200 e poucos mil de produção de dentista. A produção de urgência e emergência, aqui aí a gente tem nesse quadro as informações ambulatoriais e hospitalares da urgência e emergência. O importante aqui é a gente fixar aquele número que é o total de internações da urgência e emergência foi de 22.699. Tá? E quando a gente compara com a produção total de internações do município, a gente teve 29.800, cerca de 30.000 foram o total de internações do município. Qual que é a importância disso? A gente está com mais de 2/3 de internações da urgência e emergência. Quer dizer, são aquelas internações que não são programadas, não são eletivas, não são planejadas, né? Elas aparecem e têm que ser feitas e tomam o lugar daquelas doenças que podem esperar mais um pouco e que eventualmente se transformam em urgência e emergência. Então, a gente está com um perfil muito forte de urgência e emergência ainda na internação do município. Aqui a produção de atenção psicossocial, a gente teve no segundo quadrimestre aqui, até o segundo quadrimestre, 118 mil procedimentos dos CAPs, basicamente isso, tá? Nos nossos 14 CAPs, e 400 internações, que é exclusivamente do Hospital Ouro Verde, onde a gente tem os leitos de psiquiatria. Na produção em vigilância e saúde, também na mesma lógica, ações de promoção e prevenção foram 20 mil, e procedimentos de finalidade diagnóstica, 5 mil. Isso aqui é só o realizado pela vigilância em saúde, tá? Não considerando todos os outros serviços que também fazem procedimentos.
Isso tudo é feito numa rede de prestação de serviços que hoje tem tem cerca de 141 serviços. A última contagem que eu fiz, isso varia um pouco conforme o critério, mas a gente tem a secretaria, os distritos, 6 distritos de saúde, não são mais 5, tenho que corrigir aqui. São 67 centros de saúde, 6 vigilâncias à saúde, 14 CAPs, 4 serviços de atendimento domiciliar, 13 SECOS, centros de convivência, e outras unidades, Disque Saúde, Laboratório Municipal, além de centros de referência e especialidades. O que está em vermelho aqui são os conveniados, o que está em preto são os próprios. A gente tem 7 próprios e 5 serviços de referência de especialidades conveniados. 2 policlínicas e 3 instituições de longa permanência para internações de longa duração, que são contratados e conveniados. A assistência domiciliária, hospitalar e ambulatorial, a gente está com 2 hospitais próprios, considerando ainda, agora 3, se a gente considerar o Mário Gatinho, tá? Então, e 4 conveniados. E a rede de urgência e emergência com os PAs e o SAMU. Okay. Com relação aos profissionais de saúde, ao longo desse segundo quadrimestre, a gente vê que a evolução, em janeiro o número de médicos era de 533, em agosto nós estamos com 590. De enfermeiros, 455, em agosto 444. Mas no cômputo geral, a gente começamos com 4.060 servidores e estamos com 4.236 depois de 8 meses. Né? Então a gente está com um saldo positivo de janeiro a agosto. Okay. E aí a gente entra na programação anual de saúde, quando a gente olha o que a gente fez com tudo isso e como é que a gente monitora essa produção toda e essas unidades. Né? Isso a gente faz através do Plano Municipal de Saúde, que define diretrizes, objetivos, metas e indicadores. São 72 indicadores no total. Nesse segundo quadrimestre, a gente não vai avaliar todos, a gente tem 10 indicadores que a gente só avalia no final do ano, porque não tem sentido avaliarmos parcialmente. Então, dos 62 que têm resultado parcial e são passíveis da gente analisar, a gente teve 48 que apresentaram melhora em relação ao mesmo período de 2022. Então, eu não posso comparar com o ano passado fechado, eu tenho que comparar com o segundo quadrimestre do ano de 2022, para ser comparável. Então, ou apresentou melhora ou já atingiu a meta anual, mesmo que tenha sido abaixo do ano anterior. Então, tem 48 indicadores que apresentaram melhora. 4 indicadores desses 152 mantiveram o mesmo resultado em relação ao ano passado. E 10 apresentaram piora, quer dizer, não tiveram a mesma evolução ou tiveram uma evolução negativa. Tá? Então, a gente teve 78% dos nossos indicadores positivos, melhores, e 10% negativos, e 6% que se mantiveram. Os indicadores com melhora no segundo quadrimestre, eu não vou pegar todos aqui, mas os mais importantes. Cobertura populacional estimada da atenção básica. A gente teve uma melhora em relação ao mesmo período do ano passado. Era 63, estamos com 64, a nossa meta até o final do ano é chegar em 68. A cobertura de acompanhamento do Bolsa Família. Você só fala que esse cálculo não está seguindo. Esse cálculo ainda tem o detalhe de que a gente não considera aqui 4 mil. Aqui a gente trabalha com 3.500, uma equipe por 3.500. Né? 3.450. Aí, a cobertura a condicionalidade do programa Bolsa Família, que no mesmo período do ano estava 61, esse ano já está em 64. Nossa meta já foi atingida de 53. Aqui, importante também, a razão de internações, razão de procedimentos ambulatoriais e internações na alta e na média, todas elas
apresentaram uma melhora relativa. A gente passou de 0,98 para 1,21, de 5 para 5,70, de 1,70 para 1,80, que mostra uma melhor oferta de procedimentos ambulatoriais, tanto na alta quanto na média especialidade. Então, apesar daquele número de internações de urgência e emergência que a gente que aqui considera também. Ainda com indicadores com melhora, a gente tem a proporção de exodontia, apesar de estar muito baixa, e a nossa meta, apesar de estar muito alta, a nossa meta é 8, nós estamos com 11,71, mas a gente está, assim, apresentou uma melhora em relação ao mesmo período do ano passado, apesar da melhora ser muito pequena. A taxa de mortalidade prematura mais importante aqui é, pelo conjunto das 4 principais causas não transmissíveis, é o seguinte: isso aqui mede o quanto as doenças de hipertensão, diabetes, câncer e doenças respiratórias crônicas está matando em Campinas. E a gente tem diminuído a morte por essas causas. Então, o mesmo cabe, a gente está melhor do que no mesmo período do ano passado. Isso aqui, a gente trabalha com a possibilidade, com a hipótese de que a gente está conseguindo, de fato, sair do represamento da pandemia finalmente. A proporção de óbitos nas internações por infarto agudo do miocárdio, também a gente teve uma significativa melhora, tá? A gente quer diminuir, né, os óbitos por infarto, a internação por infarto, quer dizer, isso aqui mostra uma retomada, na verdade, da normalidade. Isso era muito baixo já antes, nos anos anteriores. Durante a pandemia isso aumentou, né? E isso mostra, na verdade, uma efetividade do sistema de urgência e emergência pré-hospitalar, né? Então é o SAMU fazendo a prevenção ao infarto em ambulância, que é um dos, já fazendo o tratamento em ambulância. Ainda com melhor, a gente teve a proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal, é um indicador clássico de qualidade do pré-natal. A gente teve de 81 a 65 e no segundo quadrimestre do ano passado, e nesse quadrimestre 81 a 66. Aqui ele está aqui porque a meta já foi atingida. Não, na verdade não. A meta foi atingida, 80. Assim, o único porém que a gente tem que colocar aqui é que aqui a gente está vendo a proporção de nascidos vivos com mais de 7 ou mais consultas, tanto do SUS quanto do privado, tá? Todas as crianças que nasceram, né? E no setor, o setor privado aqui nesse indicador, ele puxa esse indicador para cima, ele melhora esse indicador, tá? Então a gente tem que, é um sinal de que a gente tem que melhorar, continuar melhorando o acompanhamento no sistema público, né? A proporção de gravidez na adolescência, ele voltou também aos patamares de normalidade. A gente está melhor do que, já atingimos a meta e estamos melhores do que no segundo quadrimestre do ano passado, tá? Isso aqui é um número de testes de sífilis por gestante. A gente já atingiu a meta aqui, certo? E a taxa de mortalidade infantil, que é um grande motivo de orgulho, que já está bem melhor do que no mesmo período do ano passado, e está muito melhor do que no primeiro quadrimestre. No primeiro quadrimestre a gente teve 11% de mortalidade infantil, né? Com todos os alertas que isso promoveu, a gente teve uma criação de várias forças-tarefas para trabalhar a questão
da linha de cuidado materno-infantil, e conseguimos colocar essa mortalidade em 8,37, nos parâmetros abaixo do esperado novamente. Número de casos de... Você vai dar 12 minutos para completar os 20, tá? Tá, tranquilo. Número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos, a gente teve 0. Né? O ano passado a gente teve 1 caso. A proporção de cura de casos de hanseníase nos anos de cortes, lembrando que esse indicador ele mede os casos de cura de 2 anos atrás, não do ano passado, mas foi muito importante. No mesmo período, no ano passado, a gente tinha 50, a gente está com taxa de cura de quase 80, 78. E o coeficiente de letalidade por dengue, que também caiu. Ainda, com melhora, a proporção de serviços de terapia renal substitutiva, a proporção de hospitais, quer dizer, as atividades de vigilância da Devisa, todas elas a gente teve uma melhora em todos os indicadores com relação ao mesmo período do ano passado. Tá? O que mostra, de novo, a retomada da normalidade dos processos de trabalho das equipes e o desmamar da pandemia. Né? Ainda, importante, que a proporção de registro de óbitos com causa básica definida, que já atingiu, e percentual de processos licitatórios realizados em menos de 8 meses. Isso parece pouca coisa, mas é um ganho muito grande para a Prefeitura Municipal de Campinas, a gente conseguir fazer um processo licitatório num prazo de 8 meses. Tá? E é a primeira vez que a gente consegue atingir este indicador, que mostra uma retomada também, uma adequação da Secretaria Municipal de Saúde na sua área meio para garantir os processos. E um pouco isso também reflete na questão da proporção de medicamentos padronizados disponibilizados. A gente teve 92%, teve 8% de falta de medicamento nas unidades. Tá? Também a gente atingiu, a gente está melhor ainda do que estávamos no mesmo período do ano passado, mas a gente passou durante a pandemia com uma falta de medicamentos que foi de caráter mundial, que afetou bastante esse indicador, o nosso indicador. Percentual de BS utilizando prontuário eletrônico, a gente está com 100%, esse ano a gente mantém 100%. E o percentual de investimento em saúde do Tesouro Municipal, que foi, no mesmo período, 25% do nosso orçamento. Então, ainda com melhora... não, eu voltei. Tá. Com resultados iguais, isso não significa que são bons, na verdade são ruins, a gente tem os resultados dos exames de mamografia de rastreamento. Nossa meta é 0,31 e a gente atingiu a mesma proporção que a gente teve no ano passado, 0,13, que é baixíssimo, é 1/3 do que a gente da nossa meta. Né? A gente tem exame de mamografia sobrando, nós temos uma agenda livre, agenda aberta, e temos dificuldade de sensibilizar as mulheres para estarem fazendo esse exame. Isso é verdade? Isso é verdade. 100% verdade, esse é o problema. Tá? Que mais? E os indicadores como piora. Piora, eu vou passar rápido. Não vou passar rápido. Assim, a gente tem proporção de parto normal no sistema de saúde, a gente teve uma pior em relação a esse. Nas consultas de pré-natal, o sistema privado nos leva para cima. Na proporção de partos, o sistema privado nos leva para baixo. No SUS, a proporção de partos é 45,5% no segundo quadrimestre. A gente deu uma melhoradinha de 0,5% em relação ao ano passado. Mas o setor privado está em 24%. Né? Então, 24% de partos normais, estão fazendo 76% de cesáreas. Então, isso é um dos grandes problemas que a gente tem que enfrentar. E o desafio aqui é empoderar essas mulheres de que o parto normal é melhor.
Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil investigados, razão de exames citopatológicos. A gente tem o mesmo problema das mamografias, quer dizer, a gente tem uma meta que é de 0,37 e atingimos 0,15, nós pioramos em relação ao ano passado, ao mesmo período do ano passado. A citopatologia, historicamente a gente tem dificuldade para acompanhar, mas assim, apesar de ser 0,15, isso era muito pior. Em relação ao ano anterior, era 0,07. Então a gente está numa tendência, mas muito baixa para melhorar ainda esse indicador. Né? Precisa de... Isto é um indicador que a gente tem que olhar com muita atenção. A letalidade por febre maculosa, né, que foi de 75, a gente já não vamos bater essa meta. Né? A tendência é que a gente tenha uma pior, certo? E a gente está em plena epidemia. Então, isso é explicado por uma situação emergencial. Né? No caso, aqui, o importante, proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar, a gente teve uma queda, apesar de ser uma pouca queda, porque são poucos casos, não é um indicador que é para ter queda nesse momento. Né? A gente está com novas medicações, a gente está com novos protocolos nas unidades, o pessoal está todo capacitado para fazer. A gente tem tido uma certa dificuldade também na mesma questão da sensibilização dos pacientes e no diagnóstico desses pacientes e principalmente na adesão ao tratamento, que é um tratamento, historicamente, ele é muito longo, né? E a taxa de desistência do tratamento é muito alta. E temos os 10 indicadores que não foram analisados. Reinaldo, a sua parte. Não? Ah, você quer fazer a sua? Tá. Obrigado, Moacir. Agora, então, Roberto. Reinaldo, você depois do Roberto. Você põe para mim, Vanildo? Vanildo, você passa do Roberto? Como é que é? Roberto. Põe a do Roberto na roda. Antes de começar, assim, primeiro assim, que bom que melhorou um conjunto de indicadores. A gente parabeniza a Secretaria de Saúde por isso, é legal. A gente quer isso, é isso que a gente vem fazer aqui, é brigar para que esses indicadores melhorem. Mas eu queria, se a mesa, a Secretaria me permite, dedicar essa melhora aos usuários principalmente. A impressão que eu tenho é que, eu sempre achei isso, continuo achando, o velho Marx já dizia que o Estado é o balcão de negócio da burguesia, e a impressão que eu tenho é que o Estado não se move se a gente não fizer muita pressão. Os conselheiros de Campinas, eu não vou entrar muito a fundo nessa discussão, se ver o que a gente faz, tem feito essas pressões, e essas pressões contribuem para que a Secretaria de Saúde... Não estou dizendo que é só por isso que a Secretaria de Saúde se mexe, mas eu tenho convicção que isso faz com que a Secretaria de Saúde se mexa sim, Secretaria de Saúde, prefeito, governador, presidente, etc, etc, etc. E eu estou trazendo isso assim, com essa ênfase, porque eu tenho ouvido muito, não adianta nada a gente participar, e participa e nada muda. Eu diria que não é verdade. A gente participa e muda muito e pouco, mas muda. E esse muito pouco vai se somando e a gente tem um SUS construído a partir de muita discussão. A discussão do SUS não começou em 88 com a Constituição. A discussão do SUS começou até antes da própria ditadura militar. Então é assim que a gente faz as transformações no mundo. Idas e vindas, etc., mas com movimentos, com protestos, com discussões, com pressão. Então, parabenizar a Secretaria, mas dizer que tem muito a ver com essas pressões que a gente faz. Tendo dito isso... um outro comentáriozinho rápido, o Moacir disse que pode-se medir a dependência ao SUS pelo número de partos. Não é bem verdade. Porque, assim, tem um estudo demonstrando que as mulheres... Muitas mulheres que não tinham convênio passam a fazer convênio quando pretende engravidar, porque quer ter o filho com o mesmo ginecologista que acompanhou durante o pré-natal
e isso não acontece, infelizmente, no SUS. Então, assim, o número de mulheres com convênio é maior do que o número de homens com convênio. Se a gente puder separar, porque geralmente o convênio é familiar. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, que ficar grávida ou planejar a gravidez induz a ter plano de saúde. De tal maneira que eu não posso medir, eu sei que você não mediu por isso, mas só para lembrar que isso é importante, porque eu acho que aqui em Campinas, a última vez que eu vi, era mais ou menos 35% de pessoas com plano. A última vez que eu vi, não sei se está nisso. Eu tenho a impressão que pode ter aumentado com a crise, etc. Pode ser que eu achei que diminuído o número de convênios. Isso. Não sei, mas isso é só uma suposição. Vamos lá. Esses indicadores nós escolhemos numa reunião de executiva há algum tempo atrás, ainda quando a Nayara era presidente. Nós escolhemos 15 indicadores, aqui não trouxe os 15, senão ia ficar muito longa a discussão. E por que nós escolhemos esses indicadores? Não é por acaso, não é porque eles melhoraram ou pioraram. Aí tem indicador que melhorou, indicador que piorou, não é esse o critério que nós adotamos. O critério adotado foi indicadores que pudessem medir efetividade e acesso. Principalmente essas duas coisas. Por que efetividade e acesso? Porque, por exemplo, a gente não interessava muito se internou mais ou internou menos, porque é muito difícil de compreensão para o usuário. Então, ele buscou indicadores que fossem de mais fácil compreensão, quando você dá a explicação, porque nenhum é obrigado a compreender isso, nosso sanitarista sim, e que tivesse essa capacidade de medir a efetividade do SUS, aquele que o SUS resolve com melhor capacidade, e o acesso, está tendo ou não está tendo acesso, o quanto que isso implica na dificuldade de você conseguir as coisas. Por isso a escolha desses indicadores. Nós não trouxemos todos, porque não vai ficar muito longa, e a última explicação que eu queria dar, que vocês vão ver nas colunas lá, que a última coluna de todos os slides que eu estou apresentando aí, a demanda do Conselho Municipal de Saúde. Na verdade, eu vou pedir para que a gente vote que essa última coluna seja aprovada aqui. Por quê? A gente tem que encaminhar para o DigiSUS, um sistema de informação lá do Ministério da Saúde, recomendações da Secretaria de Saúde. Toda vez que apresenta o RDQA, a gente faz as mesmas recomendações. Estou cansado de tantas recomendações iguais. Então, dessa vez, o que eu estou propondo é que a gente recomende indicadores, metas, mais adequadas do que as metas que a Secretaria propõe. Vou mostrar isso depois, eu já disse isso no passado. A impressão que eu tenho é que as metas da Secretaria, a comparação que eu fiz recentemente, é com vara de saltar naqueles concursos de salto de vara. Põe a vara lá embaixo, fica muito fácil de saltar. Aí eu saltei, consegui alcançar a meta. Mas a meta é uma vara tão baixa que não precisa nem ser atleta para conseguir saltá-la. Por isso a proposta que a gente amplie essas metas. É difícil de alcançar algumas metas que a gente está propondo, é difícil, mas é isso que tem que fazer a gestão, perseguir metas, perseguir o salto à vara numa altura compatível com a musculatura do SUS campineiro. O SUS campineiro, gente, eu trabalhei no Ministério durante algum tempo, visitei, sei lá quantas cidades do Brasil, umas 60 pelo menos. De todas que eu conheci, talvez o SUS campineiro perdesse para 2 SUS no Brasil. Para o SUS de Belo Horizonte na época, hoje eu nem sei se perde, e para o SUS de Curitiba. Pronto. Nenhum outro SUS tem a musculatura que tem o SUS de Campinas. São Paulo não tem proporcionalmente, nenhum outro lugar tem. Então nós temos uma musculatura e tanto. Então a gente pode saltar uma vara um pouco mais alta, tá certo? Eu vi, porque é difícil trabalhar no SUS Campinas. Você fala, então sai daqui, vai trabalhar no SUS, sei lá de onde, aqui qualquer... Aí vocês vão ver a diferença que é um SUS com uma musculatura razoável, boa, e um SUS de uma musculatura bastante fraca. Quando eu digo uma musculatura razoável, musculatura boa, não é uma musculatura perfeita não, a gente vai ter inclusive isso, mas é uma musculatura bastante razoável. Talvez eu consiga. Então, assim, os indicadores que a gente escolheu para comentar. O primeiro, como eu falei, não tem nada a ver com melhorou, piorou, manteve igual, são os indicadores que nós escolhemos. O primeiro dele, então, é a cobertura de saúde da família. Houve um avanço significativo. E aí, eu resolvi comparar, não com o segundo RDQA, eu já sabia que o nosso tenha feito isso, mas comparar desde 2019, tá certo? E aí, olha, de 2019 para 2022, ou segundo quadrimestre de 2023, há um salto substancial de 36% para 64%.
A meta que a Secretaria propõe é de 68% de cobertura, está lá no material que o Moacir mandou. A gente está propondo já há muito tempo, que eu estou chamando de demanda do Conselho Municipal de Saúde, uma meta de 75%. Por que essa meta? Porque é a meta tradicional, universal, que todos os sistemas universais de saúde diz que tem que ser uma meta de cobertura legal para uma cidade com potencial de Campinas. 68%, embora seja uma meta muito melhor do que foi no passado, do meu ponto de vista, e quando eu falo do meu ponto de vista, é um ponto de vista escorado em bibliografia, em literatura, em estudos, tem que ser uma cobertura de 75%. Então essa é a primeira demanda nossa, que seja uma cobertura de 75%. Mas isso só não é suficiente. A gente tem discutimos isso na conferência, discutimos isso no PPA, que a nossa rede de atenção à saúde da família não pode ser igual ao do Ministério. O Ministério faz uma média geral para o Brasil inteiro. Eu já falei, não ser mais musculatura. Então, a gente tem proposto que a nossa cobertura seja de 100% em regiões de muita baixa vulnerabilidade. Segundo o FEAC, nós temos 136 mil pessoas vivendo em regiões de muita baixa vulnerabilidade. De muita alta vulnerabilidade, desculpe. Olha que bom que fosse o ato falho, o desejo que assim fosse. 136 mil pessoas vivendo em regiões de muita alta vulnerabilidade. Não tem sentido deixar essa população sem nenhuma, com a cobertura mais baixa. Todo mundo precisa ter acesso ao SUS. Ah, mas tem gente que não tem, que tem convênio. É verdade, mas essas pessoas muito pobres, mesmo as que têm convênio, também usam o SUS. Então, vota. E não tem justificativa para não ter o 100% de cobertura nessas regiões. E mais, se quiser, um dia eu trago aqui e posso provar. Não tem condições de atender mais que 2.000 pessoas muito vulneráveis. Essas pessoas adoecem muito mais. Essas pessoas precisam mais de proteção, inclusive. Precisam mais visita domiciliar. Então, nós queremos, nessas regiões, uma equipe cuidando de 2.000 pessoas. E, na média da cidade, uma equipe cuidando de 3.500 pessoas. Não trouxe os cálculos, no dia que a gente pode trazer, mas fazendo os cálculos, a gente precisa de, no mínimo, 350 equipes na cidade de Campinas. A gente tem lutado para ter 300, pelo menos. Eu ia falar o próximo, está também aqui. Ao conversar com vocês, não sei se todo mundo ficou sabendo, a gente teve uma conversa com a presença do prefeito, da saúde, do secretário de saúde e nossa, alguns representantes do conselho, onde a gente fez algumas demandas para o prefeito na frente do Ministério. Que demanda é essa? Completar de imediato as equipes existentes. Nós temos, se não me engano, 227 equipes hoje, é isso, né? 227. Completar de imediato as equipes, tem muito buraco nessas equipes. Ampliar muito rapidamente para 250 equipes, para ter 68% de cobertura que a própria Secretaria propõe, a gente precisa de 250 equipes, se não me engano. Tá? 250 equipes. Então, ampliar de imediato para 250 equipes e, num prazo que a Prefeitura deve estabelecer, chegar a pelo menos 300 equipes. Não dá para a gente ter um processo de trabalho adequado com uma equipe cuidando de 4 ou 5 mil pessoas. Não dá. Eu fui médico dessa rede há 42 anos, nunca trabalhei com uma proporção adequada e sei da dificuldade que é do esforço sobre-humano que as pessoas que estão na atenção primária cuidando de mais de 4 ou 5 mil pessoas têm que fazer para cuidar com qualidade. Se eu não quiser cuidar com qualidade, é fácil, viu? Mas se quiser cuidar com qualidade, fazer visita domiciliar, busca ativa, etc., não dá para trabalhar com mais de 4 mil pessoas. Basta pegar os protocolos da própria Secretaria e ver quantas consultas a Secretaria exige para hipertensos e para diabéticos, e a gente comprova que não é possível trabalhar com mais que 3.000, 3.500 pessoas em regiões de média vulnerabilidade. Então, mais que cobertura de 75, a gente quer uma cobertura qualificada, uma cobertura com essas características. Uma equipe para 2.000 pessoas em regiões de alta vulnerabilidade, uma equipe para 3.500 pessoas no resto da cidade, na média. É isso. Vou falar o próximo. O outro é a cobertura de saúde bucal. Essa aí não melhorou, continua, melhorou 4%, melhorou tão pouco que a gente nem considera. Vem melhorando ao longo do tempo, 2019 até 2000, esse quadrimestre foi de 26 para 34, mas não dá para a gente achar que essa vara está quase no chão. Está quase no chão.
tá certo? Isso explica depois o indicador da exodontia, dos arrancamentos de dente, tá certo? A gente pôs uma meta, uma demanda do Conselho, se a gente aprovar aqui, de 50%. É óbvio que a gente queria muito mais, mas aqui não é factível nesse momento a gente passar de 50% de cobertura, porque aí não é só contratar o dentista e a técnica de saúde bucal, o técnico de saúde bucal. Eu preciso ter sala, preciso ter equipamento, e não tem equipamento suficiente para dar uma cobertura maior que 50%. Pois é, quer dizer, então, considerando tudo isso, se a gente conseguisse uma meta de 50%, já era um avanço considerável. Depois de dar o próximo passo. E esterilizar os equipamentos. E aí a consequência é isso, né? Cáries, doenças periodontais, que afeta o coração, que vai aumentar a mortalidade por aqueles 4 cavaleiros do Apocalipse, e assim vai. Então é importantíssimo a gente aumentar essa oferta de saúde bucal na cidade de... A saúde vai pela boca, né? Não só, mas também. Não sei se principalmente, mas com certeza tem importância muito grande na condicionalidade da Bolsa Família. Depois que eu tinha feito o slide, eu estava lendo um livro muito interessante que chama Os Ricos e os Pobres, escrito por um pesquisador que chama Marcelo Medeiros, que ele mostra, chocante os dados que ele traz no livro, chocante. Mas aí eu peguei 2 aqui que nos interessa, é que os 50% mais pobres desse país vive com menos de R$30 por dia. Vive, não tem interrogação. Como é que alguém consegue viver com menos que 30% reais por dia? E ele fez os cálculos bonitinho lá. Um usuário do Bolsa Família, se quiser comprar 2 doses de antibiótico, daí a importância de fazer o antibiótico lá na unidade básica de saúde, ele tem que ficar 5 dias sem comer. Para comprar 2 doses de antibiótico, não qualquer antibiótico, mas ele põe lá um antibiótico, esses tantos mais usados, teria que ficar 5 dias sem comer. A pessoa fica 5 dias sem comer para dar o antibiótico? Não, ele não dá o antibiótico, tá certo? Ou faz vaquinha, ou se vira, dá um jeito, rouba para dar o antibiótico, sei lá o que ele faz para conseguir dar o antibiótico pro seu filho. Mas o fato é, se ele não se virar, usar só o dinheiro do Bolsa Família, ele vai ficar 5 dias sem comer. Os dados estão lá, tá bonito, não é invenção minha não. Tudo que eu estou fazendo aqui, gente, não é invenção da minha cabeça não, viu? Então não tem sentido a gente fazer uma cobertura de Bolsa Família cuja meta seja 53%. Que bom que já ultrapassou. São os mais pobres dos mais pobres. Então precisa cobrir 90%.